bem? Como vocês estão? Tá bastante frio aqui, eu espero que vocês estejam protegidos e bem. E vamos continuar o estudo de evangelização nesse vídeo, mas antes, como sempre, vamos tirar aqueles segundinhos para mentalizar em Deus, agradecer pela nossa vida, agradecer a Jesus por mais uma semana, por essa oportunidade de a gente continuar estudando e pedir que eles nos tragam o auxílio através da espiritualidade amiga para que a gente compreenda melhor os ensinamentos, para que a gente possa retirar de todos os estudos que a gente faz algo positivo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Ele tem como título Emancipação da Alma. O que significa isso? Emancipação, o verbo emancipar, quer dizer libertar-se, né? Libertar-se de alguma coisa. A emancipação da alma significa, então, a libertação da alma. Mas a gente então está preso? Sim, de uma certa forma nós estamos. Nosso espírito, quando encarnado, ele está aqui contido nessa vestimenta de carne, nesse corpo, que nos permite viver essa encarnação, que nos permite passar por todas as experiências que Deus entende que a gente precisa para evoluir, mas esse corpo também limita o nosso espírito, né? O espírito, quando livre na sua formação, na sua forma natural, na sua forma original, talvez melhor dizendo, ele tem infinitas possibilidades. Ele não tem muitas limitações, óbvio que devem ter algumas, eu não sou uma expert, eu preciso estudar muito ainda para aprender e poder falar sobre isso. Mas quando a gente está encarnado, nosso espírito está limitado ao que o nosso corpo é capaz de fazer. Então, sim, a emancipação da alma, ela é uma libertação da alma. E quando ela acontece? Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho de como é que a alma pode se libertar, mesmo enquanto encarnada. Vamos lá? Então, o Livro dos Espíritos nos traz aí um exemplo de como a nossa alma ela pode se emancipar, que é durante o nosso sono. Quando a gente dorme, quem descansa é o corpo, porque quem precisa de descanso é o corpo. A matéria, ela se esgota, né? A energia dela se esgota. A do nosso espírito, não. Então, quando a gente está em repouso, dormindo, os laços que ligam o nosso espírito ao nosso corpo, eles ficam mais frouxos, um pouquinho mais longos, né? E isso permite que o nosso espírito, nossa alma, se emancipe, ou seja, ela se liberte. Ela possa viver um pouco fora desse corpo encarnado. E por quê? Por que isso acontece? Por que isso é bom, né? Primeiro, porque isso nos permite visitar pessoas, nossos entes queridos, que a gente não tem a oportunidade de ver, às vezes, quando a gente está encarnado. Pessoas com quem a gente viveu em vidas passadas e que não estão encarnadas nesse momento. Pessoas que já estiveram encarnadas com a gente e partiram. Nos dá a oportunidade de trabalhar em prol do bem, trabalhar junto com os trabalhadores de Jesus. Mas, é óbvio, né? Isso tudo depende um pouquinho da nossa sintonia. Quando a gente está lá na evangelização, que a gente fala para vocês, então, vocês rezam, vocês fazem a prece antes de dormir, é importante, que aí vocês falam pra gente que tem os sonhos, os pesadelos. Isso tudo tá muito conectado com aquilo que a gente pensa e como a gente mentaliza, principalmente antes de dormir. E eu sei que no escuro, né, quando fica escuro, a gente tem medo, surgem alguns medos, e às vezes a gente fica mentalizando muito isso, e por isso a gente acaba sintonizando aí
com uma faixa vibratória não tão legal e a gente tem esses pesadelos, esses sonhos. Mas se a gente tiver sintonizado com pensamentos positivos, com energia boa, pensando em Jesus e no trabalho, a gente vai sim ser auxiliado pelos espíritos amigos que vão nos levar para encontrar uma pessoa querida, para auxiliar uma pessoa que precisa, porque é isso que o nosso espírito faz quando a gente está dormindo e ele está mais livre. E aí, como eu estava falando para vocês, nossos sonhos ou pesadelos, eles estão muito ligados à nossa faixa vibratória, mas nem sempre que a gente dorme, a gente acorda e lembra dos nossos sonhos. E por que isso acontece? Porque o nosso corpo, como eu disse, é uma matéria limitada. E muitas vezes ele não está preparado para digerir, né, usando uma expressão, ou interpretar tudo que a gente viu enquanto estávamos emancipados do nosso corpo. Então, às vezes, a gente não lembra dos sonhos ou eles vêm em fragmentos, né, umas coisas assim meio desconexas, umas coisas assim nada a ver, você fica, cara, por que eu sonhei isso? Nada a ver. Mas é porque a gente não consegue, com o nosso corpo físico, interpretar corretamente tudo que a gente viu. Principalmente se você for pensar que o nosso mundo material é um reflexo do mundo espiritual, do plano espiritual, e na verdade a gente vem trazendo com um certo atraso, né, todas as tecnologias que tem no plano espiritual. Tem muita coisa que a gente vê quando a gente está fora do corpo, quando o nosso espírito está emancipado, que ainda não existe aqui, que a gente não compreenderia. E tem algumas coisas também que não são nem legais, né, da gente lembrar, porque talvez não façam bem a gente. Então, sim, quando a gente está, o espírito está emancipado do nosso corpo, a gente encontra com pessoas com quem a gente já viveu, a gente conversa com essas pessoas e muitas vezes dessas conversas surgem ideias, a gente acorda e fala, nossa, podia fazer isso, ou puxa, a solução para esse problema é essa. E isso tudo vem do nosso sono, né, desses encontros que a gente tem. E como todos esses encontros dependem muito da nossa faixa vibratória, de como a gente está mentalizando, é muito importante que a gente faça a nossa prece antes de dormir, que a gente mentalize coisas positivas e durante o dia que a gente tente manter essa mentalização positiva para que a gente atraia espíritos bons, espíritos que nos auxiliem. Que a gente, né, nós somos grandes ímãs. Nosso pensamento é energia, a gente atrai através dele, né? Todas as pessoas que estão à nossa volta. Através do nosso pensamento, a gente modifica a energia do ambiente. Então, para que a gente possa encontrar essas pessoas que nos vão trazer coisas positivas, a gente precisa também facilitar a vida delas, né? A gente precisa estar na mesma faixa vibratória. E não são só com espíritos de pessoas desencarnadas que a gente encontra quando a gente dorme. A gente tem encontro com pessoas que estão encarnadas, né? E às vezes a gente sonha, né? Lembra que sonhou com um amigo ou com um parente que mora longe. E nem sempre isso quer dizer que nada a ver. Muitas vezes a gente se encontrou mesmo com essas pessoas, bateu um papo com elas. E não só com pessoas que a gente conhece, a gente se encontra. A gente também se encontra com pessoas que a gente acha que não conhece. Eu li um livro, ele é do André Luiz, um espírito que escreve vários livros, são psicografados, né? E um deles falava sobre um trabalho que eles fizeram com um grupo de pessoas que já tinham se conhecido em outras vidas, mas nessa nessa encarnação, eles não se conheciam, todos eles não tinham se encontrado ainda.
E aí, alguns estavam em grandes momentos de angústia, de doenças físicas causadas por questões espirituais, principalmente de vidas passadas. E aí, eles esperavam, esses espíritos bons, né, de luz, esperavam que algumas dessas pessoas encarnadas estivessem dormindo. E aí os espíritos delas se emancipavam, né, se libertavam do corpo, e eles podiam levar esses espíritos emancipados para encontrar com os outros, para que eles pudessem resolver questões do passado e pudessem se auxiliar. Então, muitas vezes a gente tem sonhos com pessoas que a gente não conhece, ou que a gente acha que não conhece, mas na verdade são pessoas que talvez estejam muito encarnadas, aí, muito bem vivas, encarnadinhas, né, no plano material, e a gente conheça de vidas passadas, encarnações passadas, e nós estamos nos encontrando para nos auxiliarmos. O que é muito bom, né? Significa que a gente está tentando aí fazer um trabalho positivo para alguém. E o que também nos permite resolver questões mal acabadas de outras encarnações, que já também nos ajuda a nos libertarmos de outros problemas que possam vir. Então vamos aqui encerrar. Como eu sempre gosto de fazer uma reflexãozinha sobre a aula. É óbvio que a gente deitar na cama e ficar pensando, vou encontrar essa pessoa durante o sono, não vai fazer com que a gente encontre. Nosso espírito ele tem um propósito diferente quando ele está liberto do corpo, né? Ele não tem essas necessidades que a gente tem. Mas é óbvio que a nossa faixa vibratória influencia no grupo de espíritos que a gente vai encontrar. Se a gente vibra positivo, a gente vai encontrar aqueles espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a gente. E assim como é bom estarmos perto de pessoas encarnadas que nos fazem bem, é igual quando a gente encontra espíritos desencarnados. É bom estar com aqueles que nos fazem bem, que nos acrescentam. Então, vamos valorizar esse momento antes de dormir, tentar mentalizar positivo. E valorizar também o momento do sono, porque ele é importante para o corpo, que recarrega as energias, mas é muito importante para a alma, que encontra seus entes queridos que não vê sempre encarnado ou que não está encarnado junto no momento, que aprende, que estuda, que trabalha, que evolui, que traça um caminho para a evolução, né, da gente. E quando a gente acorda, a gente pode ter boas ideias, intuições positivas e estar mais descansado para viver a nossa vida e enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar, né? Então, valorizem o momento do sono de vocês e saibam que em todos esses momentos Jesus está com a gente. Ele não nos abandona em momento algum. Eu espero ver vocês em breve. Fiquem com Deus.